Então, continuando, pessoal, chegamos ao ápice da matéria, como eu falei, ele vai mostrar pra gente os principais pontos deste conflito, tá? Então, primeiro, anúncio do fim das operações de combate nos Estados Unidos. Grande passo de toda essa confusão que a gente está vendo aí. Para quem ainda não entendeu, vamos lá. Pay attention. Prestem atenção. Com resultados negativos do ponto de vista financeiro e humanitário e os constantes ataques talibãs, o então presidente norte-americano Barack Obama anunciou em 2014 o fim das principais operações de combate do país no Afeganistão. 5 anos antes, em 2009, o contingente de soldados havia sido aumentado, chegando a quase 100 mil homens. Obama informou que as tropas passariam a se dedicar ao treinamento do exército afegão para que os Estados Unidos pudessem encerrar suas ações no país, que acabaram se estendendo para além do final de seu segundo mandato e configurando a guerra mais longa já enfrentada pela maior economia do mundo. Segundo ponto, acordos entre Estados Unidos e o Talibã. O sucessor de Obama, Donald Trump, também manteve os soldados norte-americanos no Afeganistão até concluir uma negociação com o Talibã em fevereiro de 2020. No acordo assinado entre as partes, os Estados Unidos previam a retirada de suas tropas em 14 meses, diante da promessa de que o grupo afegão cortaria laços com a Al-Qaeda. Início da retirada das tropas norte-americanas. Terceiro ponto. Em maio de 2021, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu início à retirada dos soldados norte-americanos em territórios afegãos. A previsão inicial era de que a operação de retorno fosse concluída até 11 de setembro, no 20º aniversário dos ataques das Torres Gêmeas, mas os Estados Unidos aceleraram a retirada das tropas para 31 de agosto, em meio ao avanço do Talibã em importantes cidades afegãs. Ofensiva do Talibã, quarto ponto. Também em maio, integrantes do Talibã já começaram a agir para estender sua área de controle, buscando dominar sul, norte e parte do oeste do país. A estratégia usada foi a de conquistar capitais de províncias até chegar às grandes cidades. A partir de 1º de agosto, a ofensiva se intensificou e nos dias 7, 12 e 13 caíram, respectivamente, as cidades de Kunduz, Herat e Kandahar. Quinto e último ponto, tomada de Cabul e fuga do presidente. Exatamente 2 semanas depois do início da ofensiva, no último dia 15 de agosto, o Talibã cercou a capital. Essa capital, Cabul. E o presidente Ashraf Ghani deixou o país alegando querer evitar conflitos e um derramamento de sangue. Isso porque ele queria evitar, né, pessoal? O palácio do governo, então, foi tomado por integrantes do Talibã, consolidando a volta do grupo ao poder. Repercussão. Diante da situação, países europeus e o próprio Estados Unidos recomendaram que seus cidadãos e funcionários saíssem do Afeganistão, enquanto a China afirmou desejar relações amistosas com os talibãs. A Rússia, por sua vez, diz que vai aguardar para definir como serão as relações diplomáticas entre os dois países, mas os Estados Unidos definitivamente pediu para que todos se retirassem. Diplomatas, funcionários, soldados, etc. Em junho deste ano, serviços de inteligência dos Estados Unidos haviam estimado que o exército afegão poderia sucumbir ao Talibã em 6 meses após a retirada das tropas estrangeiras. Então, isso já havia sido previsto. Muito mais rápida do que o esperado, a derrubada do governo, praticamente simultânea à saída dos soldados norte-americanos, é encarada como uma derrota ao governo de Joe Biden. Nas redes sociais, internautas têm inclusive comparado cenas de evacuação de norte-americanos às observadas em Saigon, no Vietnã, em 1975. Em uma entrevista recente, o presidente Biden declarou que não era uma vingança, que não foi intencional, mas de fato as imagens são bem parecidas. Depois você dê uma pesquisada aí nas fotos desse momento em Saigon, no Vietnã, em 1975. São realmente bem parecidas. Agora, finalizando, nesta segunda-feira,
o presidente norte-americano fez um pronunciamento se posicionando quanto aos últimos acontecimentos no Afeganistão. Justamente esse pronunciamento que eu comentei com vocês. Segundo Biden, ele havia aconselhado Ghani a combater a corrupção e a adotar medidas que garantissem a soberania do governo democrático. Eles falharam em tudo isso, criticou o presidente. O líder dos Estados Unidos também declarou que não vai repetir erros do passado e que prefere lidar com críticas, porque agora o mundo inteiro está em cima do Biden dizendo que ele é o culpado de tudo, mas isso já estava previsto, já existia um prazo, já existia um acordo dizendo que as tropas americanas e toda aquela força-tarefa ali dos Estados Unidos para conter esse conflito naquela região, eles iriam se retirar em determinado momento, isso já estava previsto. Então ele não acordou e pensou, vamos acabar com isso. Não, isso já estava previsto, ele só quis cumprir, ele só não quis dar continuidade. Então ele diz, eles falharam em tudo isso, né? Todos esses conselhos que ele deu, referentes à democracia que deveria ser buscada, enfim. O líder dos Estados Unidos também declarou que não vai repetir erros do passado e que prefere lidar com críticas a estender o conflito. Temos que ser honestos. Nossa missão no Afeganistão cometeu muitos erros, ele admite. Não vou passar essa responsabilidade de terminar a guerra para o próximo presidente. Então, aqui, não em defesa dos Estados Unidos, né, gente? Mas a gente precisa entender que esse era um acordo já feito e que o presidente eleito nessa última eleição, ele seria o responsável por isso. Era uma decisão presidencial, continuar ali ou respeitar o que já tinha sido acordado lá atrás. E ele optou por respeitar esse acordo e retirar as tropas. Agora, fica a pergunta, né? Ali é uma área em que quem tem o mínimo de conhecimento bíblico sabe o tamanho das bênçãos que a todo tempo Deus profetizava para aquele lugar. Então, não levando isso para o lado religioso, mas existe sim um lado espiritual muito forte ali. Tanto é que ali foi a região em que nós tivemos todo esse ápice, né, do próprio Cristo, que dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, é muito importante nós levarmos em consideração também o mundo espiritual daquela terra. Para finalizar, queria dar uma olhada aqui, ó. Em Salmos. Olha o que diz esse salmo. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele a quem me refugio. Infelizmente, ali a gente chegou num ponto em que a ajuda espiritual, talvez nesse exato momento, não seja mais suficiente. A gente precisa refletir e trazer isso para a nossa vida no seguinte contexto. Por que um lugar em que foi alvo de tantas bênçãos e tantas profecias positivas de Deus no quesito, se vocês me obedecerem, vocês serão agraciados, vocês serão abundantes, vocês terão toda essa terra por promessa, por que um lugar desse hoje vive uma situação tão humilhante dessa? Então, é o momento de nós, que estamos aqui do outro lado, como eu falei, refletirmos sobre a importância da obediência. Não só a palavra de Deus. Você pode ter uma outra crença, uma outra religião, mas a obediência aos princípios que os seus pais plantaram no seu coração e que de alguma forma você um dia reconheceu como verdadeiros. Porque, infelizmente, neste momento, precisamos sim orar pelos nossos irmãos lá do Talibã. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu creio isso, a minha crença diz isso. Mas, humanitariamente, precisamos fazer muito mais. E para nossas vidas, de uma forma particular, de que forma a gente pode refletir sobre isso? Obedeça os seus princípios.
Honre pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa. Parece uma coisa banal, uma coisa simples. Mas honrar aqueles que te trouxeram ao mundo, aqueles que te trouxeram ensinamentos que são mais preciosos do que qualquer ouro, prata. Isso é a base de uma vida abençoada e de um país abençoado. Então, vamos tomar toda essa história, todo esse contexto como um contexto realmente de aprendizado, porque o mundo físico, ele tá aí, ele é fácil de ser visto e fácil de ser entendido, entre aspas, porque por trás dele existe um mundo espiritual, em que todas as nossas ações terão consequência. Então, eu trouxe essa aula hoje, esse contexto hoje de geopolítica para nossa aula de inglês, porque de nada vale também a gente entender o verbo to be, etc, e não ter ideia da dimensão do que está acontecendo nessa semana, que está aí envolvendo todo mundo, né, e chocando a todos nós. Por isso fica a minha dica: honre pai e mãe e honre ao seu Deus. Eu tenho um Deus em quem eu confio, em que me dá uma terra próspera e que ainda tem muitas promessas para mim. E você? Em quem você tem crido? Em quem você tem colocado o seu coração? Até mais!